meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro, vocês já conhecem, né? E na nossa aula de hoje, dia 25 de fevereiro, né, minha gente? Uma quinta-feira, o final do mês ele tá chegando, tá bom? E a gente vai dando continuidade de acordo com o nosso quadro de horário. A gente tem língua portuguesa hoje e matemática, tá? Na língua portuguesa a gente vai estudar sobre sinais de pontuação, tá bom? Matemática a gente vai continuar com a atividade da aula passada. A gente vai entrar no assunto que é comparação, que nós vimos na nossa revisão, tá bom? Comparação, ordem crescente e ordem decrescente, tudo bem? No dia 23, só para relembrar, a gente teve uma aula de língua portuguesa que falava sobre frase e parágrafo. Eu passei a atividade, tá bom? Do livro, que são, só um momentinho, nas páginas 15, 16 e 17, tá bom? Eu estou tentando digitalizar esse material e encaminhar para vocês, para quem tiver atrasado, para continuar, tá bom? Quem já fez, valeu, muito bom, depois a gente vai corrigir, tá bom? Mas para quem ainda não fez, eu estou tentando digitalizar, achei um aplicativo aí, tá bom? Que faz a digitalização e eu também tenho que apagar as respostas, porque o livro do professor, ele tem algumas respostas, tá bom? Então, ia ser estranho eu mandar para vocês uma coisa que já está respondida, tá bom? Então, eu estou tentando encaminhar ainda junto com esse vídeo, esse material, tá bom? Mas se eu não conseguir agora, não se preocupem, que eu ainda vou encaminhar, tá bom? Gente, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é bem complexa, né? Então tem muita gente que acha que o chinês é difícil, que o inglês é difícil, que o francês é difícil, mas a nossa língua portuguesa, cara, ela é bem complicada. E o que todos nós temos em comum, né, as línguas em geral, é que nós precisamos dos sinais de pontuação, porque assim, a gente nunca fala uma coisa de uma maneira solta. Né? Tudo tem que ter um sentido, porque senão a outra pessoa, ela não vai entender. Não adianta eu falar uma coisa e você não entende. Se você não entende, a gente nunca vai conseguir se comunicar, entendeu? E perguntando aqui, já pensou se de repente eu começo o vídeo do jeito que eu sempre faço, né? Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Na aula de hoje nós vamos falar sobre... E sem pausar, sem pontuar, sem sinalizar vocês não vão entender absolutamente nada, tudo bem? Com o nosso livro, né, nós temos aí 5 sinais de pontuação que eles nos auxiliam na hora que a gente fala alguma coisa, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela quais são esses pontos, tá bom? Vou apresentar o primeiro, que é o ponto final, depois nós temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os 2 pontos e o travessão, tá bom? Vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível o que cada um desses pontos representam, desses sinais, perdão, do que esses sinais representam, tá bom? Para a gente nunca se perder na hora de construir um texto e para a gente sempre saber onde é que esses sinais estão quando a gente fala, tá bom? Começando pelo ponto final. O ponto final, ele é usado no final de uma frase, sendo ela afirmativa ou negativa. Como assim, professor? O céu está azul hoje. Ponto final. É o final de uma frase, eu estou finalizando, estou fechando a frase e estou dando um ponto final nisso, tá bom? Isso é afirmativo, né? Estou dizendo o céu ele está azul. Pronto, ele está azul e ponto final, né? Hoje não estou a fim de gravar aulas. Ponto final. Isso é uma verdade? Não é uma verdade, tá bom? Que eu estou gostando de gravar as aulas para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou sendo negativo. É uma frase negativa. Hoje eu não estou a fim de gravar aula para os meus alunos do terceiro ano, né? Tô brincando, tá, gente? Isso é só um exemplo, tá? Ou então, de repente, vocês falam para a mãe de vocês: mãe, hoje eu não estou a fim de ir à escola. Isso não é uma frase? Isso não tem sentido? Isso não tem final? Isso significa que a gente tem que colocar um ponto final, tá bom? Para todas as frases que são afirmativas ou negativas, a gente coloca o ponto final, tá bom? A casa é verde, ponto final. Não quero comer pão, ponto final. O ponto de interrogação, ele é usado quando se tem uma pergunta, tá bom? Ele fica lá no final e ele serve, ele indica uma pergunta, né? Então eu pergunto de vocês: a que horas vocês estão assistindo esse vídeo? Isso não é uma pergunta? Logo no final da pergunta você tem que colocar ali
o ponto de interrogação, tá bom? O que vocês vão almoçar hoje? Isso não foi uma pergunta também? A gente coloca o ponto de interrogação, tá bom? No final de cada pergunta. Quando a gente está curioso, a gente quer saber de alguma coisa, a gente faz uma pergunta e lá no finalzinho vai estar o ponto de interrogação, tá bom? Já o ponto de exclamação, que é este pontinho que eu estou colocando aí na nossa tela, ele é empregado no final de frases para indicar elogios, emoções, como espanto, surpresa, empolgação, etc, né? Quando a gente tem algum elogio, quando a gente faz elogio, quando a gente tem espanto, quando a gente se assusta, esse ponto aí, ele é utilizado geralmente quando a gente demonstra sentimentos. Então, de repente, você está andando na rua e esbarra com uma casa muito bonita e falando, uau, que casa linda, né? Eu não estou fazendo uma pergunta, né? Não tô, uau, que casa linda, né? Isso é estranho. E também não estou falando de uma maneira afirmativa, né? Nem negativa, no sentido de, uau, que casa linda. Poderia até ser, mas não é o sentido, porque a gente está expressando uma emoção. Por exemplo, na hora da gravação, eu estava gravando aqui, passou um cachorro, ele entrou aqui pela porta, o meu cachorrinho, que ele é pequenininho, e ele saiu fazendo uma bagunça. E eu saí gritando com ele, eu falei, sai agora, sai agora. Entendeu? Isso é uma expressão, eu gritei com ele. Então, se eu gritei com ele no final da minha frase, sai daqui agora, sai agora, no final a gente coloca o ponto de exclamação, tá bom? Exclamar significa expressar ali o seu sentimento, tá bom? Sentimento esse que pode também ser expressado através da dor, né? Quando a gente vê em quadrinhos infantis, por exemplo, quando o Cebolinha pega aquela coelhada da Mônica, ele grita ai, e aquele ponto de exclamação aparece, tá bom? Aparece muito nos quadrinhos, quando representam dor, ai, ui, ou quando a gente chama alguém, né, ei, né? Então, essa expressão aí de sentimentos, ela tá fazendo parte do ponto de exclamação, tá bom? Gente, já os dois pontos já é um pouquinho também mais simples da gente compreender. Claro que com o tempo vocês vão entender que os dois pontos ele tem umas outras representações, porém no momento, no terceiro ano, a gente aprende que os dois pontos significam que vai ter ali uma introdução de uma fala, né? De repente, eu conto uma história, estou andando pela rua e de repente encontro uma senhora que estava precisando de alguma coisa. E quando ela me disse o seguinte, dois pontos. Quando eu tenho esses dois pontos, eu sei que na minha próxima frase, na minha história que eu acabei de inventar para vocês, a velhinha que eu falei que encontrei vai falar alguma coisa. Ela vai indicar uma fala, tá bom? Ou então, de repente, eu tô indo lá na feira, estou contando uma história para minha mãe. Fui comprar pão, só que tive problemas na hora de comprar pão. Falei, mãe, fui lá na padaria. Eu perguntei se tinha pão massa fina e de repente o padeiro me disse o seguinte, dois pontos. Significa que na minha história o padeiro logo depois dos meus dois pontos falou alguma coisa, né? Provavelmente ele pode ter dito assim, olha, não tem massa fina não, só tem pão francês mesmo, tá bom? O que eu quero dizer para vocês, explicar, é que os dois pontos servem para indicar que logo depois deles alguém vai falar alguma coisa. Tudo bem? E para finalizar, os sinais de pontuação é uma coisa que complementa, né? Que completa ali os dois pontos, é o travessão, tá bom? O que o travessão indica? Ele indica a fala do personagem, tá? Então, de repente, na minha história que eu contei para vocês da velhinha, que eu tô andando na rua e ela fala alguma coisa para mim, eu falo que a velhinha me disse o seguinte, dois pontos. Na fala da velhinha, começa um travessão antes, né? De repente ela falou, meu filho, você sabe onde é a rua B? Ela primeiro que fez uma pergunta, né? Mas durante a fala dela, a gente precisa colocar um travessão. Lembra que eu falei sobre a história agora do padeiro? Inventei uma história do nada, que eu fui na padaria e que disse que nós não tínhamos, ele não tinha lá o pão massa fina. O padeiro disse o seguinte, dois pontos. Vai para outra linha, começa a fala do padeiro, que começa com um travessão. Quando você vê um travessão nos textos, significa que tem alguém falando, tá bom? Então, geralmente, por exemplo, na verdade, na minha fala com o padeiro, eu disse mamãe, e o padeiro me disse assim, travessão, vai que a fala dele diz, olha, não tem pão massa fina não, só tem pão francês mesmo, tá bom? E se você quiser
É só o que temos a oferecer. Tudo bem? Não esqueçam, os 2 pontos indicam que alguém vai falar e o travessão indica já a fala da pessoa, tá bom? Não esqueçam, isso está muito presente nas histórias que a gente lê no nosso livro, tá? Gente, já em matemática a gente vai falar sobre comparação, lembra? Comparação que a gente já viu na nossa revisão, vou explicar um pouquinho de novo. Nós vamos falar sobre a ordem crescente e ordem decrescente, bem como continuar a nossa atividade que eu tinha marcado para vocês, tá bom? Gente, as atividades da página 103 e 104, tá bom? Tem que ser respondidas. Vou tentar escanear, como eu já falei. Vou tentar escanear essas atividades e apagar as minhas respostas para poder enviar para vocês, tá bom? Agora a gente vai para a página 105, tá? Que fala sobre comparação. Bom, na nossa primeira semana a gente falou um pouco sobre o que é a comparação. Quando a gente fala que é maior que, menor que, igual a que. Quando a gente tem um número que é maior que outro, né? A gente diz que ele é maior que tem um sinal. Lembra que eu falei que tem os sinais do braço, desse outro braço? Vou colocar para vocês a representação do que significa maior e do que significa menor. Então, eu vou pegar o livro só um momentinho. Na página 105, tá bom? A gente tem uma sequência numérica aí que começa no 0 e vai até o 18, tá bom? A gente tem um exemplo que fala, por exemplo, aí, né? Que o 15, ele vem depois do 12. Assim, dizemos que o 15, ele é maior do que o 12 e tem a representação 15 maior que 12. Aí você fica me perguntando o seguinte, professor, qual o sinal certo que eu vou saber? Porque tem 2 sinais. Tem um sinalzinho que é assim e tem um sinalzinho que é assim. Como é que eu vou saber quem é o maior e quem é o menor? É fácil. Quando a gente tem um sinal, né? Tá vendo aqui a demonstração? Vou fazer assim, ó. Sinal, tá bom? Ou pode ser assim também, não sei. Depende aí de como você for ver, tá bom? Preste atenção na parte que tá aberta, tá bom? Geralmente não, desculpem. A parte aberta, ela representa a parte do número maior, tá bom? Então, quando eu falo 15 é maior que 12, tá bom? A parte aberta, ela tem que estar pro lado do 15, tá bom? 15 é maior que 12, estou colocando aí na tela para vocês não se perderem, tá bom? Essa é uma representação do livro, tá bom? Agora a gente continua aqui para 105, tá? Olha só, a gente tem outro exemplo. O 8 vem antes do 12. O 8 vem antes do 12. Assim, dizemos que o 8 é menor do que o 12. Olha, agora eu estou colocando 8 menor que 12. Olha só como mudou, né? Apesar do 8 estar na frente, a parte aberta está lá no 12, porque o 12 é maior do que o 8, tá bom? Vamos falar sobre ordem crescente e ordem decrescente, super fácil, tá bom? Quando a gente fala ordem crescente, a gente está falando daquilo que cresce, certo? Ordem crescente, começando pelo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai embora, tá bom? Quando a gente fala de uma ordem crescente, eu falo, gente, quero uma ordem crescente do número 5 até o 12. Ó, rapidinho você vai na sua mente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Super facinho. Ordem crescente é isso, tá bom? Agora, a ordem decrescente pode ser um pouco complicado para algumas pessoas que não têm o costume com os números, né? Mas a gente tem que ter. Decrescente é quando a gente regride, quando a gente volta. Então, quando eu falo assim, vamos começar uma ordem decrescente a partir do número 10. A gente vai voltar, tá bom? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que nem um relógio, né? Que nem uma bomba relógio, quando a gente vê nos filmes e séries, né? Então, quando eu falo na ordem decrescente, eu estou falando de uma ordem numeral que volta, tá bom? Ordem decrescente ali a partir do número 15 até o 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Acabou, tudo bem? Isso é importante para quem conhece a ordem crescente e ordem decrescente, tá bom? Então, quando a gente fala assim, número de até 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e de repente eu falo assim, número 3. Quem é o antecessor do número 3? Quem é que vem antes do número 3? 3?
antes do 3 é o 2, né? E quem é o sucessor? Quem é que vem depois do número 3? O número 4. Não faz sentido? Tá, pega o número 4 então. Quem é que vem antes do número 4? O número 3. 1, 2, 3, 4. E quem é que vem depois do 4? O número 5, tá bom? Bem facinho de entender. Gente, para finalizar, tá bom? Quem tem o livro didático, começa a atividade na página 107 e vai até a 109, tá bom? Para quem não tem, como eu falei, vou tentar digitalizar, tá bom? Para disponibilizar para vocês esse material, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim que a gente tenta responder, tudo bem? Obrigado, até a nossa próxima aula.